Meu Pai, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós aqui estamos, Senhor, em concordância e união, Senhor, clamando para que o Senhor venha usar, Senhor, esta noite, mais uma vez em teu altar, a vida do pastor Josivaldo, Pai, para que através dele, da boca dele, o Senhor venha falar com a tua amada e querida igreja, Senhor. O Senhor venha falar aquilo, Senhor, tudo quanto é da tua vontade, do teu querer, Senhor. Assim como o Senhor vai usar o pastor Josivaldo para abençoar esta igreja através da tua palavra, Deus, abençoar este ministério, também nós pedimos, Senhor, clamamos a ti, abençoa ele, a família, a casa, o lar, abençoa, Senhor, o ministério chamado dele, Senhor, para que mais uma vez sejamos surpreendidos, Senhor, através da tua poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor e ao Senhor. Glória a Deus. Quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus por essa rica oportunidade. Louvado seja Deus. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, pelo círculo de oração que está juntamente comigo, ao pastor Eliseu pela confiança, ao pastor Genésio. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a vida de todos nesta noite. Hoje, culto de curas e libertações, né? Glória a Deus. E Deus me deu uma palavra que se encontra em Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Louvado seja Deus. Culto de curas e libertação. Eu estava meditando numa palavra em casa, louvado seja Deus, e Deus falou fortemente ao meu coração, louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de compartilhar juntamente com a igreja. Marcos capítulo 5, do seu versículo 1 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Eu vou estar lendo para não tomar muito tempo. Diz assim a palavra do Senhor. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeia o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaço, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia avançar, e andava sempre dia e noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedra, e quando viu ao longe, correu e o adorou. Vou ler novamente esse versículo 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Pode se sentar, igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus.
Estava orando a Deus para Deus me dar uma palavra. E Deus me trouxe aqui, nesta mensagem, Marcos capítulo 5, como sendo campanha de curas e libertação. O Senhor me trouxe para esta mensagem. Agora eu creio, da mesma forma que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, eu creio que vai falar em cada coração aqui nesta noite. O que é culto de curas e libertação? Libertação, igreja, não é a gente vir aqui na igreja, pular, sapatear, rodar. Isso é bom, é gostoso. E sair daqui do mesmo jeito, da mesma maneira. Tudo de libertação, aleluia. É para a gente ver, examinar dentro de nós o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado, aleluia. Porque às vezes, pastor Eliseu, a gente pensa assim: ah, eu estou indo para a igreja e eu não preciso de libertação. Eu quero dizer, todos nós precisamos de libertação todos os dias, aleluia. E o primeiro passo para a libertação, aleluia, nós temos que reconhecer que nós precisamos de uma libertação. Porque enquanto eu e você não reconhecer que nós precisamos de uma libertação, a gente vai vivendo a nossa vida, aleluia, da maneira que nós pensamos que está bom. Mas não está. Mas tem algo ainda dentro de nós que precisa ser libertado, que precisa ser mudado, aleluia. É gostoso a gente vir para a igreja pular, mas o mais gostoso, igreja, é a gente vir para a igreja, pular, sapatear e sair daqui de dentro mudado, transformado, aleluia, pelo poder da palavra de Deus. A gente temos que fazer um exame dentro de nós e ver o que está atrapalhando o agir e o mover de Deus dentro da nossa vida. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor me trouxe para esta mensagem. Louvado seja Deus. Marcos capítulo 5. Os irmãos acompanhou comigo. Olha para você ver, irmão, a situação que estava este homem. Olha a situação que estava este homem. A Bíblia diz que já fazia muito tempo que ele se encontrava naquela situação, dominado por espírito maligno, dominado por demônios, aleluia. Já fazia muito tempo que ele estava sofrendo, aleluia, naquela situação. Louvado seja Deus. Esse homem, ele perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu sua identidade, perdeu a sua família, perdeu a sua casa. Meu Deus. Ele perdeu tudo que ele tinha. Perdeu o controle, o domínio da sua vida. Porque ele estava possesso. O inimigo dominou a mente, o corpo daquele homem. Ao ponto, aleluia, que a Bíblia vai nos relatar que ele vivia no sepulcro. Aleluia. Ele vivia no sepulcro, aleluia, pelos montes e pelo sepulcro, e ferindo-se com pedras. Olha a situação que estava esse homem, igreja. Oh, aleluia, Deus. Esse homem já não tinha mais o controle da sua vida. Os espíritos malignos tomavam conta, aleluia, daquele homem, da mente, do corpo daquele homem. Meu Deus.
situação daquele homem estava sendo dominada. E Satanás, ele atua assim, igreja. Ele atua assim, aleluia, na vida de muitos, ao ponto da pessoa perder o controle, o próprio controle da sua vida. Meu Deus, é forte, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Esse homem, igreja, ele já não tinha mais família. Ele já não tinha mais, porque o inimigo já tinha dominado, aleluia, os demônios tinham dominado a vida dele de tal forma que ele ficava tão violento que ninguém podia passar por aquele caminho. Glória a Deus, aleluia. O inimigo dominava tanto a vida daquele homem, ele se tornava tão violento que ninguém conseguia passar por aquele caminho que ele estava. E nada que fazia na vida dele adiantava. Prendia ele com corrente, ele estourava, com trilhões ele estourava. Não tinha nada que parava aquele homem. Eita, Jesus. Olha para você ver o que o inimigo ele faz na vida de um ser humano. O inimigo ele aprisionou a vida daquele homem de tal forma, dominou a vida daquele homem de tal forma, igreja, Meu Deus. que ele já não tinha mais sentido de nada. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, Deus. Ele já não sabia mais de nada. O inimigo escravizou tanto a vida daquele homem, ao ponto dele deixar sua morada para morar no sepulcro. Glória a Deus, aleluia. Agora você para e pensa um pouco, igreja. Para e pensa um pouco na situação deste homem. Deus, aleluia, Jesus. Satanás aprisionou a vida daquele homem de tal forma. E é assim que Satanás está atuando nos dias de hoje, igreja. Estão aprisionando as almas, estão aprisionando as vidas, aleluia. Satanás está tentando, aleluia, destruir o plano de salvação na vida do ser humano, aprisionando, aleluia, a vida do ser humano nas drogas, na bebida, na prostituição, no adultério, aleluia. Satanás tem tentado, aleluia, Meu Deus. parar um plano de salvação na vida de muitas pessoas, aprisionando, acorrentando. Não tem como eu pregar esta palavra e falar 2 minutinhos do meu testemunho, aleluia. A gente, quando tem uma vida sem Cristo, igreja, o inimigo, aleluia, uma brecha que eu e você vai dar para o inimigo, ele entra e faz a ruaça dele, o agir dele. Por quê? Porque o Satanás é espírito e ele precisa de um corpo para poder atuar as suas obras. Em Mateus capítulo 12, versículo 43, vai dizer: e tendo o espírito imundo saído do homem, quer dizer o que? Ele estava dentro. E quando Satanás está dentro, igreja, ele faz a face, ele faz o que ele quer. Ele faz da mesma forma que ele fez com esse endemoniado de Gadareno. Ele faz da mesma forma, ele aprisioneia, ele acorrenta, aleluia, a vida do ser humano de tal forma. Meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque quando ele entra para fazer as ruaças. Ele entra para fazer as suas artimanhas. É da mesma forma que aconteceu com esse homem de Gadareno. Glória a Deus, aleluia. Satanás, ele precisa
de um corpo, aleluia, para atuar. E tendo o espírito imundo saído do homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso. Quer dizer o que? Que ele anda procurando, igreja. E uma brecha que eu e você, nós damos para ele, ele entra e faz a ruaça dele. Oh, aleluia. E eu vivi um dia uma vida assim, sem Cristo, sem Jesus. Aonde eu pensava que o viver a qual eu estava vivendo estava tranquilo, mas mal sabia que Satanás estava atuando na minha vida, me aprisionando, porque muitas das vezes eu chorava, eu tentava sair daquela vida, mas eu não conseguia. Por quê? Porque eu estava aprisionado. Satanás tinha me acorrentado, tinha me aprisionado, aleluia. Aonde eu conheci o mundo do crime, aleluia. E com 20 anos fui para dentro de um presídio. Passei 10 anos da minha vida dentro de um presídio, aleluia. Porque eu não conhecia Jesus, aleluia. E Satanás, ele tentou, aleluia, destruir a minha vida de todas as formas. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Mas só que lá dentro do presídio, igreja, Meu Deus. lá dentro do presídio, aleluia, eu ouvi falar de um Jesus que liberta, aleluia. Lá dentro do presídio, aleluia, eu ouvi falar de um Jesus que transforma a vida, aleluia. Lá dentro do presídio, aleluia, eu ouvi falar de um Jesus, aleluia, que muda a história, aleluia. Oh, decanta a sua, levanta. Lá dentro, igreja, aleluia, eu ouvi falar de um Jesus, aleluia, que ele liberta, aleluia, que ele tira do fundo do poço. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Lá dentro. E eu levantei a minha mãozinha, pastor Eliseu. Levantei essa mãozinha preta aqui, ó. E aceitei a Jesus, aleluia. E a partir do momento, aleluia, que eu conheci a Jesus, aleluia, a minha vida mudou, a minha vida transformou, aleluia. Satanás, ele até pode tentar destruir a minha e a tua vida, aleluia. Mas quando nós temos uma promessa de Deus, quando nós temos, aleluia, uma promessa do Senhor, Satanás, ele pode tentar fazer de tudo. Glória, glória a Deus, aleluia. Mas aquilo que Deus tem sobre a nossa vida, ele vai cumprir. Eu me recordo, pastor Eliseu, que eu tinha meus 7, 8 anos de idade. E a minha família, eles mexiam com o centro de macumba. E todo dia das crianças, manifestava lá uma entidade na minha prima. Ia todas as crianças lá para pegar balinha, pegar docinho. E um dia eu fui lá para pegar essa balinha, esse docinho. Quando eu fui lá, pastor Eliseu, aquela entidade olhou bem para mim assim, falou: esse daí não, esse daí é daquele lá de cima lá. Esse daí não, esse daí é diferente, esse é daquele lá de cima. Só que quando Deus, ele tem uma promessa, ele tem uma obra na vida do ser humano, Satanás, ele vai fazer de tudo para destruir isso na sua vida. Quando Deus, ele tem um propósito na vida do ser humano, Satanás, ele vai fazer de tudo para que esse propósito não se concretize na sua vida. E depois que eu me converti, eu pude entender
O porquê que Satanás tentou de todas as formas destruir a minha vida. Eu pude entender o porquê Satanás ele tentou me aprisionar, aleluia, para que a promessa de Deus não se cumprisse na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Como eu e você, nós temos uma promessa, nós temos, aleluia. Meu Deus! O inimigo se levanta, aleluia, para querer parar um projeto de Deus na minha e na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Mas eu tive encontro. Glória a Deus. Eu tive encontro com Jesus, aleluia. Eu tive encontro com o Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E quando eu tive esse encontro, a minha vida mudou. E a Bíblia aqui vai dizer, igreja, que este homem, aleluia, ele andava dia e noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ferindo-se com pedra. A situação deste homem era crítica. Só que a Bíblia vai dizer que quando Jesus chegou naquela cidade, aleluia, quando Jesus colocou, aleluia, os pés naquela cidade, aleluia, olha o que a Bíblia vai dizer. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, aleluia, porque o nome, aleluia, acima de todos os nomes, aleluia, aonde todos os joelhos, aleluia, vai ter que se dobrar diante da presença de Deus. O diabo ele teve que se prostrar diante da majestade de Jesus, aleluia, o nome acima de todos os nomes, aleluia. Até os demônios teve que se prostrar, igreja. Não precisou nem Jesus fazer muito, pastor Genésio, pastor Arnaldo. Ele teve que se prostrar. Porque é o nome acima de todos os nomes, onde todos os joelhos vai ter que se dobrar diante de Deus. E os demônios se dobraram, se curvaram diante dos pés de Jesus, aleluia. Agora o homem que estava sendo atormentado, aleluia, agora, aleluia, os demônios vai falar assim para Jesus: vieste nos atormentar antes do tempo. Inverteu o quadro. O demônio que estava, aleluia, perturbando aquele homem, aleluia, mas quando Jesus chega, aleluia, a história é mudada, aleluia. Quando Jesus chega, aleluia, o cenário é mudado, aleluia. Quando Jesus chega, aleluia, o cenário é mudado. Aquele homem estava sendo atormentado até o momento que Jesus não pisou naquela terra. Mas quando Jesus pisou naquela terra, aleluia, louvado seja Deus. Quando Jesus pisou naquela terra, aleluia, os demônios, aleluia, ficaram tudo adoraçados, aleluia, porque onde Jesus chega, o mal tem que partir e retirada. Aonde Jesus chega, o mal tem que cair por terra em nome de Jesus. O mal tem que cair por terra em nome de Jesus, aleluia. Esse é o nosso Jesus, igreja, que a gente serve. A situação daquele homem era precária, mas eu tenho uma notícia para te dar, aleluia. A Bíblia vai dizer em 1 João, aleluia, que Jesus ele veio, aleluia, para desfazer, aleluia, toda a obra do diabo, aleluia, contra a minha e contra a tua vida, aleluia. Jesus ele veio para desfazer
desfazer toda a obra do diabo. É por isso aonde Jesus está, aonde Jesus ele pisa, aonde Jesus está tem que haver libertação, igreja, aleluia. Aonde Jesus está, milagres acontecem, aleluia. Aonde Jesus está, algo diferente acontece. Aonde Jesus se faz presente, algo diferente acontece. E você se recorda quando eu falei no início, aleluia, o culto de libertação, aleluia, é para a gente fazer uma análise na nossa vida, aleluia. Porque às vezes nós pensamos, não, estou na igreja, está tudo bonitinho, não preciso de nada, não precisa, aleluia, louvado seja Deus, você precisa, aleluia, nós precisamos dia após dia, aleluia, ser liberto, aleluia, porque todos os dias, aleluia, Satanás ele tenta nos afrontar. A Bíblia vai dizer, aleluia, se pois o Filho nos libertar, João capítulo 8, versículo 36, se pois o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Olha o que diz aqui em João, vou ler aqui rápido, tem mais 10 minutos. João capítulo 8. Glória a Deus. João capítulo 8, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus falou-lhes outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Aí ele vai dizer aqui no versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bonito. Mas agora, por que você acha que muitas pessoas, pastor Genésio, conhecem a verdade, conhecem a palavra e não é liberto? Quantas pessoas que conhecem a verdade e não é liberto? Porque a verdade ela só vai fazer efeito na minha e na tua vida quando nós praticamos a verdade. Olha o que diz no versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis o meu discípulo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade só vai libertar, aleluia, a partir do momento, aleluia, que eu e você, aleluia, praticar a verdade, praticar a palavra de Deus, aleluia. Não adianta eu e você conhecer e não praticar a palavra de Deus. A verdade ela só vai fazer efeito a partir do momento que eu e você coloca em prática, em ação. Não basta apenas nós conhecer a palavra, nós temos que ser praticante da palavra de Deus, para ver transformação, para ver libertação, para ver mudança de vida, para ver novidade de vida na minha e na tua vida. Aleluia! E quem que é a verdade, igreja? A verdade é Jesus. A verdade é Jesus, aleluia, que veio aqui nessa terra, aleluia, para desfazer toda a obra do diabo, aleluia, para dar liberdade, aleluia, os que se encontravam cativos, aleluia.
A verdade é Jesus. Aí no versículo 33 ele vai dizer: se pois o Filho vos libertar, se Jesus, se nós realmente tiver um encontro verdadeiramente com Cristo, se pois o Filho, se Jesus estiver dentro de nós, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas para isso, nós temos que ter um encontro verdadeiramente com Cristo. Você se recorda de Paulo? Paulo era um perseguidor do povo de Deus, maltratava, mas quando ele teve um encontro verdadeiramente com Cristo, igreja, aleluia, a vida dele mudou, a vida dele transformou, aleluia, ao ponto dele dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, aleluia. A vida que eu levo hoje, eu levo na fé do Filho de Deus, aleluia. A vida dele foi mudada, a vida dele foi transformada, a vida dele foi liberta, aleluia, porque ele teve um encontro verdadeiramente com a verdade. Aleluia. Aquele homem, ele só ficou naquela situação até o momento que Jesus não tinha chegado. Quando Jesus ele chega na minha e na tua vida, igreja, tudo é mudado, tudo é transformado, tudo se torna novo. É isso que Jesus ele faz. Quantas vezes eu queria sair daquela vida que eu vivia, mas não tinha força. Eu já estava aprisionado. Não é assim que diz a palavra? Em João capítulo 8, 34, que todos aqueles que cometem pecado se tornam escravos do pecado. Um exemplo: quanto mais eu bebo, mais escravo da bebida eu vou me tornar. Quanto mais eu fumo, mais escravo do cigarro eu vou me tornar. Quanto mais eu cometo o pecado, mais escravo do pecado eu vou me tornar. É por isso que Jesus entrou, para te libertar do pecado. É por isso que Jesus entrou, aleluia, para desfazer toda obra do maligno contra mim, contra a tua vida. Para nos dar vida, igreja. E vida com abundância. Eu faço uma autoanálise na minha vida todos os dias. Eu falo: Senhor, o que tem dentro do meu coração que muitas das vezes impede o propósito do Senhor na minha vida? O que está me aprisionando? Qual área da minha vida eu preciso de uma libertação? Nós temos que fazer uma autoanálise na nossa vida. É como eu falei, o primeiro passo para a libertação, primeiro você precisa reconhecer que você precisa. Porque às vezes a pessoa precisa, mas ela tem um coração tão duro, pastor. E a pastor, não, está tudo bem, está tudo bom, está tudo tranquilo. O primeiro passo nós temos que reconhecer que nós precisamos. Porque enquanto nós não reconhecer, nós nunca vamos ser transformados. Eu só fui liberto das drogas, do tráfico, a partir do momento que eu reconheci que eu precisava de Jesus. Eu só consegui ser liberto porque um dia eu reconheci que eu precisava levantar as minhas mãos para aceitar Jesus. Porque só Jesus que pode libertar. Quantas pessoas, tem amigos meus que eu conheço,
está aprisionado nas drogas, entra em clínica, fica 6 meses, sai, volta a usar de novo, volta de novo para a clínica, sai, volta de novo, sai. É porque ele ainda não teve um encontro com Cristo. Ele não teve um encontro com a verdade, aleluia. Porque a partir do momento que ele tiver um encontro com a verdade, com a palavra, com Cristo, aleluia, ele vai ser libertado, ele vai ser transformado, aleluia. Porque só Jesus que liberta, só Jesus que transforma, aleluia. Então vamos, igreja, todos os dias da nossa vida, nós temos que examinar a nossa vida. Em qual área da nossa vida nós precisamos de uma libertação? Porque não quer dizer porque você está na igreja sentadinho que você não precisa. Tem tanta gente dentro das igrejas que precisa de uma mudança, de uma transformação, de uma libertação. Tem tanta gente. Quer dizer porque nós estamos aqui que nós não precisamos, todos nós precisamos. Então que nesta noite, aleluia, você examina-se a si mesmo e vê o que está trabalhando o projeto de Deus na sua vida. Jesus ele veio, igreja, para libertar, transformar. Assim como um dia Jesus transformou, libertou a minha vida, e o nosso Deus ele ainda continua. Mas basta eu e você, aleluia, abrir o nosso coração para Cristo, para que Ele possa entrar e nos libertar de todo mal. E quando Ele entra, Ele muda, viu, igreja? Você pode ver, aleluia, quando Jesus pisou naquela terra, os demônios prostrou, se adorou, e naquele mesmo momento, aleluia, aquele homem foi liberto. Ele foi liberto daquele mal, aleluia, que dominava a vida dele. Aquela legião, aleluia, que controlava a vida dele. Quando Jesus chegou, ele foi liberto daquele mal que dominava a vida dele. Então, meus irmãos, fique com esta mensagem, fica com esta palavra. O milagre foi tão grande, aonde muitos ficaram admirados ao Jesus. E é isso que Ele faz, igreja, na nossa vida. Guarda esta palavra na tábua do teu coração. E faz um exame na sua vida. Em qual área nós precisamos ser libertos? Porque Jesus ele liberta, igreja. Jesus ele transforma. Eu passei 5 minutos de horário. Eu creio que o pastor Eliseu vai ficar bravo, o pastor Eliseu vai ficar bravo comigo, né? Fique com essa mensagem, guarda essa palavra na tábua do teu coração. Porque Jesus veio para desfazer toda a obra do diabo na minha e na tua vida. Amém? Deus abençoe, eu agradeço a rica oportunidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus, que palavra maravilhosa. Estava aqui até às 10 horas vendo Deus na vida do pastor. Interessante que no capítulo 15 a Bíblia vai dizer que quando o povo chegou, viu aquele endemoniado lavado, remido, liberto, vestido em perfeito juízo. Amém? Deus seja louvado. Eu louvo a Deus pela vida do pastor. Deus abençoe, amado. Que Deus continue, Deus abençoando o seu ministério. Em nome de Jesus Cristo, louvo a Deus pela vida de cada um que se encontra aqui nessa noite. Deus perdoe por não ficar chateado, você que não teve uma oportunidade nessa noite. Na próxima, em nome de Jesus, você terá e Deus vai usar você grandemente.
Vou passar para o pastor para estar dando os avisos finais em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu cumprimento o nosso com a paz do Senhor. Vamos dar os avisos desta noite. Domingo teremos culto na direção a minha esposa, a pastora Neia. O preletor evangelista Moisés Martins vai estar ministrando a palavra do Senhor. Quarta-feira teremos culto 19h30 na direção da diaconisa Sidmara. Era para ser esposa do pastor Marcos, mas ela fez uma cirurgia. Então quem vai estar ministrando na quarta-feira? O pastor Marcos. Demais avisos estaremos dando no domingo. Quero agradecer a Deus a presença de todos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que o céu continue aberto sobre a cabeça de vocês. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que trabalharam na porta, no som, serviram água. Que Deus abençoe a vida de vocês. Se coloque de pé, meus queridos. Ela está convidando o presbítero Júnior para estar orando e dando a bênção apostólica desta noite. Glória a Deus. Cumprimento a igreja, Pai, Senhor Jesus. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por esse culto, Pai. Obrigado pelos louvores, obrigado por essa palavra, Pai, ministrada aos nossos corações, Pai. Que o Senhor, Pai, do alto da sua glória, poder e misericórdia, venha continuar, Pai, cuidando da sua igreja, Pai, dando estrutura e força, Pai, para resistir, Pai, aos dias que são maus, Pai. Eu venho pedir, Pai, que o Senhor venha guiar, Pai, todos os servos que estão aqui nessa casa, Pai, até os lares, Pai, e venha dar, Pai, um feriado abençoado diante da tua presença, Pai. Sairemos, Pai, desse templo, mas jamais sairemos da sua presença, Pai, já crendo na sua cura, já crendo na sua libertação, em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Assim seja. e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. E toda a igreja diz: Amém. Glória a Deus.